Boa tarde. A história de Sansão na Bíblia. Nosso amigo Daniel Conejeiro, tá bom? Sansão foi um dos últimos juízes de Israel antes de Samuel, tá bom? A história de Sansão é uma das mais conhecidas da Bíblia, sobretudo pela forma com que ele era usado pelo Espírito de Deus, né? A força de Sansão, demonstrando uma força sobre-humana. Até parece os super-heróis que temos hoje, né? DC, a Warner. É difícil o significado do nome Sansão. No original, Ashipim, é possível que esse nome tenha sido derivado do hebraico Esh-Amin, o sol. Se for esse o caso, então Sansão significa algo como pessoa solar ou parecido com o sol. Isso é o Superman, ele precisa do sol para gerar os seus poderes, né? Existe também uma possibilidade do seu nome ter sido derivado do hebraico Ashmin, que significa destruir. Se essa sugestão estivesse correta, então Sansão poderia significar destruidor. O que sabemos é que o nome Sansão foi lhe dado por seus pais, talvez fazendo uma referência antecipada sobre sua força e energia miraculosa, concedida pelo Senhor. A conferência disso aí em Juízes capítulo 5, versículo 31, Salmos 19, 5, 84, 11, dá uma alusão, tá bom? Quem foi realmente Sansão na Bíblia? Sansão foi um dos israelitas da tribo de Dan e era filho de Manoá. Desde antes do seu nascimento, Sansão já havia sido dedicado por seus pais ao Senhor. Ele foi apresentado, tá certo? Como um nazireu, voto que ele deveria seguir por toda a vida. Juízes 13, 3 ao 7, se você quiser conferir lá essa menção aí do voto. Sansão nasceu por volta de 1090 a.C., logo no início da opressão dos filisteus, que durou 40 anos. Juízes 13, 1, você vai ler esse fato. A mãe de Sansão era estéril, mas o texto bíblico nos informa que o anjo do Senhor apareceu e prometeu aos seus pais que teria um filho. Confira lá em Juízes 13, capítulo 5, tá bom? É possível que o início de sua história como grande opositor dos filisteus tenha se dado após a terrível batalha que ocorreu próximo da Afeca em cerca de 1070 a.C. Interessante esse caso, tá bom? Na ocasião, os filisteus capturaram a arca, olha aí por que interessante, da aliança, incendiaram Siló e milhares de israelitas e perderam a vida, milhares de pessoas perderam. 1 Samuel 4, né? O povo de Israel ficou tão desmoralizado e se submeteu ao jugo filisteu de tal forma que, num momento, procurou arrependimento, nem mesmo orou ao Senhor pedindo livramento durante os 20 anos de ministério de Sansão. Juízes 15, 20, 16 ao 31, 1 Samuel 7, 2. O perfil de Sansão, como já foi dito, Sansão era um nazireu e cresceu recebendo treinamento espiritual adequado. É isso mesmo, treinamento espiritual. Tem um treinamento físico de batalha, guerra, e tem um treinamento espiritual. Já crescido, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e o capacitou a realizar grandes proezas, que demonstrava uma força física sobre-humana. Em exemplo, Juízes 13, 25, 14, 6, 19, 15 ao 14. Apesar disso, Sansão falhava em guardar os votos do nazirado e honrar a Deus em todas as ocasiões. Ele ignorou a proibição do seu voto e se aproximou de um cadáver. Juízes 14, 8. Tomou vinho quando ofereceu um banquete. Juízes 14, 10. E praticou relações imorais com uma prostituta de Gaza e com a Dalila. Sansão odiava os filisteus, sendo um grande opositor para aquele povo, numa época em que os israelitas pareciam não se importar com a condição de submissão. Já pensou como é que estava a cabeça da população? A Bíblia diz que era o Espírito do Senhor que incitava
contra os filisteus. Juízes 13, 25, 14 ao 4. Os feitos de Sansão, dotado do Espírito do Senhor, demonstrava uma força sobrenatural e realizou grandes feitos. A narrativa dos seus feitos memoráveis de Sansão, curiosamente, concentrava-se no envolvimento dele com 3 mulheres, conforme veremos a seguir. Sansão mata um leão e se casa. Olha só, o primeiro episódio diz respeito a uma mulher filisteia de Tina, a qual ele procurou como esposa. Na verdade, com o casamento, Sansão tinha o objetivo de procurar um motivo de discórdia com o povo dele. Os filisteus. Foi um evento envolvendo esse casamento que ele matou um leão com as próprias mãos, mas mais tarde, depois, encontrou um enxame de abelha com mel e dentro do corpo morto do leão ele tomou o mel e com as mãos ele foi comendo dele. Olha só, gente. Vai lendo aí, vai lendo conosco, vai situando-se conosco aí. Depois ele utilizou esse acontecimento como um enigma que contou aos convidados durante a festa de casamento, o que o levou a matar 30 filisteus de Asquelon para tornar-lhe as roupas e dar aos convidados de seu casamento. Sansão ateia fogo no campo dos filisteus, usando raposas. Depois disso, a esposa de Sansão foi dada a um companheiro dele e seu sogro o impediu de vê-la. Sansão então se vingou, capturando 30 raposas e amarrou tachos em suas caudas e soltou nos campos e pomares dos inimigos filisteus. Com a retaliação, os filisteus queimaram sua esposa e seu sogro na fogueira, e Sansão se vingou disso, realizando uma grande matança, e depois se escondeu no cume da rocha de Etã. Juízes 15, 3 a 8. Olha só, gente, que atribulação. Nós iremos continuar essa lição, tá bom?